Então o Brasil jogou bem o primeiro tempo. Depois, acho que o Ancelotti arriscou um pouco. Não de mexer no ataque, que acabou dando certo. Não de mexer na defesa, ele tinha que dar uma chance pro Kaique, tinha que botar o Danilo. Que personalidade que o Endrick entrou no jogo. Que personalidade que o Ryan entrou no jogo. Que o Igor Thiago entrou no jogo. Olá pessoal, o Brasil ganhou da Croácia por 3-1 jogando bem, né? Foi a última partida antes da convocação de 18 de maio, que é a convocação final para a Copa do Mundo. Bem, meus amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, milhões de amigos da Bet Nacional. 3 para o Brasil, 1 para a Croácia. Foi um grande espetáculo? Não foi. Mas a Croácia, não se esqueçam, a Croácia é vice-campeã mundial de 2018 e terceira colocada em 2022. É um time de muita categoria, liderado ali pelo Modric. Mas o Brasil não fez uma partida assim. Mas como eu dizia, não era para ficar desesperado com a derrota com a França. A França talvez seja o melhor time do mundo no momento e talvez o grande favorito para a Copa do Mundo. Mas como disse o Ancelotti, momento de testes, muitos jogadores que podem ser titulares no primeiro jogo. Vou citar aqui o Alisson, o Militão, o Alexandro, o Bruno Guimarães, o Estevam, o Rafinha. Só aí são 6. É mais da metade de um time. Então, o Brasil jogou um bom primeiro tempo. E, para muita gente que está reclamando assim de 4 atacantes, de um 4-2-4, eu vi muito mais o Brasil jogar num 4-3-3, com o Cunha jogando como o terceiro homem de meio campo, vindo marcar aqui na ala esquerda, ele que meteu a bola para o Vinícius, para a arrancada do Vinícius, para o gol do Danilo Santos, que já tinha chegado uma vez e acabou fazendo no segundo lance. Então o Brasil jogou bem o primeiro tempo. Depois, acho que o Ancelotti arriscou um pouco. Não de mexer no ataque, que acabou dando certo. Não de mexer na defesa, ele tinha que dar uma chance pro Kaique, tinha que botar o Danilo, mas ele desmanchou o meio-campo do Brasil. O meio-campo que tinha Casemiro, que tinha o Danilo jogando muitíssimo bem, e tinha o Matheus Cunha fazendo esse cara que vinha, que marcava, que lançava, que partia, porque ele tem capacidade de fazer isso. Ele desmanchou o meio-campo. E aí o time da Croácia apertou, chegou ao empate. Só que ele botou os meninos na frente. Aí voltou a ser 4 atacantes mesmo. E voltaram a ser 4 na frente quando ele colocou o Ryan pela direita, botou o Endrick, botou o Igor e botou o Martinelli. Muito bem. O Brasil soube criar as oportunidades depois, mas não se esqueçam que foram 2 jogadas do Endrick. Ele tem a personalidade de pegar e ir para cima. Ele sofreu um pênalti duvidoso, mas sofreu um pênalti. Que o Igor bateu muitíssimo bem, veio ordem do banco para ele bater. Ou seja, mostrou que está com moral o time. E depois uma grande jogada do Endrick, jogando pela direita com o Martinelli e o belo toque de esquerda. 3-1 vitória. Empolgou? Não. Tá fantástico? Não. Agora vamos esperar a convocação para ver que time ele vai montar para a estreia da Copa. Dá sim para acreditar numa boa campanha na Copa do Mundo. Volto a dizer, foi um grande espetáculo? Não, mas teve bons momentos no jogo o time do Brasil. Olá pessoal, o Brasil ganhou da Croácia por 3-1 jogando bem, né? Foi a última partida antes da convocação de 18 de maio, que é a convocação final para a Copa do Mundo. 26 jogadores vão ali serem chamados. O que apareceu nesses testes, caso o Ancelotti tinha alguma dúvida mesmo, ou queria ver algum jogador diferente para convocar? O Danilo do Botafogo, na minha visão, garantiu a vaga entre os 26. Além disso, eu acho que ele se candidatou a disputar um lugar no time titular. O Danilo é um excelente volante, para mim é o melhor volante brasileiro que tem já faz tempo. Eu já reclamei que o Danilo não foi convocado pelo Tite para a Copa de 22, já na época do Palmeiras. Ele é um volante forte fisicamente, que desarma e parte para o jogo.
Ele desarma e sai pro jogo. Então, o time que tem o Danilo em campo ataca sempre com um a mais. Porque a maioria dos volantes, quando desarma, toca pro lado, toca pro lateral, toca pro meia. O Danilo não. Ele rouba a bola e vai para cima. Canhoto, bate muito bem na bola e tem uma inteligência futebolística, assim, privilegiada. Então o Danilo, na minha visão, disputa a posição de titular. Outro cara que, se o Ancelotti tinha alguma dúvida, não tem mais nenhuma, que tá na lista dos 26, é o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, além disso, vai disputar a posição de titular com o Estevão. Forte fisicamente, parte para cima, ginga para um lado, ginga para o outro. É um jogador que dificilmente cai, né? Porque o marcador bate nele e ele fica de pé porque ele tem uma força física, ele tem uma massa muscular, explosão muito forte. E jogou bem, entrou bem contra a França e fez uma grande partida contra a Croácia o tempo que ele ficou em campo. Então algumas dúvidas foram tirando. Lá de centroavante. E aí, como você... Pô, o Endrick tem que ser convocado, né? O garoto entrou, sofreu um pênalti, que o Brasil fez o segundo gol com o Igor Thiago e deu assistência pro Martinelli fazer o terceiro gol. Em pouquíssimo tempo, o Endrick entrou 5, 10 minutos e já causou um estrago na defesa da Croácia. O Endrick é jovem, forte fisicamente, vai para cima. Numa lista de 26 tem que estar na lista. Eu acho que o Ancelotti não tem dúvida em levar o Endrick também. Eu não sei quantos centroavantes ele vai levar, mas, por exemplo, o João Pedro, que é o titular dele nesse momento, vai estar na lista dos 26, porque é um jogador inteligente, de movimentação, boa técnica, e tem agora o Igor Thiago, que mostrou personalidade em bater o pênalti. Centroavante mais de área mesmo, vice-artilheiro da Premier League, jogando num time pequeno, só atrás do Haaland, né, que é do Manchester City, é um fenômeno para fazer gols. Então o Igor Thiago, eu acho que colocou uma dúvida na cabeça do Ancelotti, de levar só 2 centroavantes ou levar 3, porque ele é um centroavante diferente. E tem o Pedro concorrendo que não está sendo convocado, né? Enfim, gente, eu gostei desse amistoso, gostei do Danilo, gostei muito do Luiz Henrique também, e as dúvidas estão terminando. Vamos ver, 18 de maio, a lista do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que são 26 jogadores. Vamos ver quem vai estar e quem não vai estar, né? É isso daí. Brasil 3, Croácia 1. Que personalidade que o Endrick entrou no jogo. Que personalidade que o Ryan entrou no jogo. Que o Igor Thiago entrou no jogo. Que o Estevão mostrou quando veio para a seleção. Dessa vez ele estava fora. Ou seja, essa molecada pode ajudar muito a seleção brasileira ainda nessa Copa do Mundo. É uma geração pro futuro? É. Mas nessa Copa esses moleques estão mostrando personalidade, porra. Tem que dar moral pra esses moleques. Olha como o Endrick entrou hoje. Olha como o Ryan entrou hoje. Como o Estevão jogou na última convocação. E outra, Matheus Cunha também foi muito bem na partida hoje. Todos os lances do Brasil no primeiro tempo saíram do pé dele. Inclusive a bola que ele deu pro Vinícius Júnior pro primeiro gol. E ó, méritos pra seleção por vencer a Croácia, tá? Croácia tava a 9 jogos sem perder. Croácia venceu França e Portugal nesse ciclo da Copa de 2026. É uma seleção forte, o Brasil venceu e tem que ser reconhecido. Tem que ser elogiada a seleção brasileira por essa vitória. E uma coisa que é bom deixar muito claro, tá? Essa Croácia é um adversário difícil. Essa Croácia estava 9 jogos sem perder e o Brasil venceu com autoridade e com personalidade de uma molecada nova que pra mim tem que ter moral na Copa do Mundo. Boa noite. Eu acho que assim, o Endrick não ser convocado eu nunca entendi, né? Eu falo isso já há mais de um ano. Acho que até mesmo quando ele não estava jogando ele tinha que ser convocado. Acho que é uma obviedade, um jogador que é acima da média, né? E agora está jogando regularmente, voltou a ser chamado e acabou sendo decisivo. Mas eu acho que esse jogo tem outras coisas mais importantes do que olhar o resultado, né? E não concordo com comparações entre etapas diferentes, são momentos totalmente distintos do jogo, né? Se o Luiz Henrique entra no final, talvez o Luiz Henrique fosse protagonista dessas jogadas, porque os espaços eram fartos. O Brasil jogou o segundo tempo, a posse de bola do primeiro tempo do Brasil foi de 59%. Na metade do segundo tempo, a Croácia chegava a 71%. O Brasil deu a bola para a Croácia no segundo tempo para jogar em contra-ataque. É o que o Ancelotti vai querer na Copa do Mundo. O Brasil vai jogar assim.
especialmente contra seleções mais técnicas, a Croácia é uma delas, que vão gostar de ter a bola, e quando estiver em vantagem. Não tenha dúvida disso. A gente vai cansar de ver o Brasil, sempre que enfrentar adversário mais difícil, e quando estiver em vantagem, dando a bola para jogar em transição. Ponto. Isso aí, para mim, é muito claro, e foi hoje que o Brasil tentou todo o segundo tempo. Então são fases diferentes do jogo, né? A dificuldade que você encontra no primeiro tempo para superar a defesa do adversário não tem no segundo. O Vinícius tem marcação dupla e tripla. Na própria jogada do gol, ele deixa 3 caras no chão e faz o passe para o Danilo, jogada que também aconteceu um pouco antes, quando ele faz o passe para o Danilo, num erro até do Modric, e o Danilo chuta e o goleiro consegue defender. Teve uma boa bola também do Matheus Cunha. O Brasil já merecia estar vencendo quando abriu o placar lá no finalzinho do primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo e muda completamente o cenário, não só pelas trocas que vão sendo feitas nas equipes, mas a postura do Brasil. O Brasil joga para buscar o contra-ataque que não estava encaixando. No final do jogo, naturalmente, com mais espaço, com a Croácia se mandando ao ataque, o Brasil consegue fazer um gol em contra-golpe, depois de um pênalti, para mim, inexistente, não houve nada ali, uma disputa normal de bola. O árbitro deu o pênalti, mas acho que o Brasil foi favorecido aí pela arbitragem. E o gol do Brasil, acho que tem o único ponto preocupante. Menos pelo erro do sistema defensivo, porque essa defesa não vai jogar. A defesa que está jogando já não é titular. Depois das mexidas, menos ainda. É tudo muito remendado, né? A indecisão e o erro do goleiro Bento. Isso que me chamou a atenção. O Brasil tem uma questão com os goleiros. O Brasil não tem um goleiro assim, absoluto. O próprio Alisson lesionado. E aí o Bento sai do gol. O que ele foi fazer ali? Não deu para entender. Não deu para entender. Que haveria uma disputa de bola ali do atacante croata com o Danilo, com o Marquinhos, né? E alguma coisa podia acontecer ali. Se enrolarem ali, atrapalhar. E de repente o goleiro saiu. O cara tocou pro gol vazio. Se ele fica na meta, o jogador não tentaria a finalização daquela maneira, que sairia um peteleco, ele defenderia. Como o gol ficou vazio, ele só tentou tocar na bola. Então ele praticamente... Ele correu pro lado, né? Deixou o centro do gol vazio. Realmente estranho o comportamento do goleiro, que eu acho esse é o ponto preocupante, porque é uma posição preocupante do ponto de vista da seleção brasileira. Mas achei uma boa partida, um bom primeiro tempo, o Brasil envolveu o adversário, criou situações, o Vinícius na posição que ele tem que jogar, do outro lado o Luiz Henrique fazendo também boas jogadas, não tão perigosas, né? Mas tomando falta, que geraram advertências com cartões amarelos. O Vinícius criou 2 boas situações, uma delas foi o gol, o Danilo aparecendo bem, ali chegando, o Matheus Cunha fazendo aquele papel como mais um meia do que um atacante, né? O João Pedro perdeu um gol, né? Mas acontece. Quer dizer, o grau de dificuldade é muito maior enfrentado pelo João Pedro do que o Martinelli teve na segunda etapa, quando entrou já com o time adversário mais aberto. Mas achei que foi bom. E o técnico claramente quis observar o time em diferentes situações, inclusive sem a bola, para ver como o Brasil vai se comportar, com o adversário com a bola, para jogar em transição. Gostei do que eu vi, eu achei que o Brasil fez um bom jogo, tirou bom proveito de um amistoso contra um adversário que te desafia. Pode não ser a França, mas é um adversário. Eu gosto do Brasil da última Copa, né? Então achei que foi produtivo. Os 2 jogos foram produtivos. Acho que tem muitas coisas boas para tirar, como lições para ajustar. A derrota para a França, naturalíssima. Até eu estava ouvindo aqui a transmissão, você até ouviu comigo aqui no final da transmissão de uma das emissoras, uma derrota doída para a França. Doída porcaria nenhuma, derrota normalíssima para a França, gente. Parar com essa bobagem. O Brasil tem que parar com essa mania, o brasileiro em geral, e o brasileirinho, que tem o percebe brasileirinho, o brasileirinho é aquele que é o pachequinho. Parar com essa bobagem, essa babaquice mesmo, de querer ser campeão de amistoso. O técnico não é brasileiro, ele claramente vê esses jogos de forma pragmática. Eu quero observar, eu quero ensaiar para o que realmente me interessa. Se lá na Copa não funcionar, vamos descer o cacete aqui e falar que tá ruim, que tá uma porcaria e tal, não tem problema nenhum. Mas agora é um ensaio. E ensaio é para isso, é para acertar, para errar, para aprender. Eu acho que o Brasil tira boas lições de uma derrota e também de uma vitória como essa sobre a seleção croata.